Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para juntos estudarmos, continuarmos o estudo de O Livro dos Espíritos. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro, e em virtude da pandemia e em virtude do distanciamento social, agora nós estamos gravando as aulas e postando nos grupos para que todos possamos estudar, possamos continuar nos inteirando acerca da doutrina. Essa aula, esse estudo, ele é da quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Eu sempre gosto de dar uma relembradinha no roteiro, vamos assim dizer, do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, que foi a primeira das obras básicas publicadas e que a partir do Livro dos Espíritos nós podemos dizer que existe a doutrina espírita, ele foi editado e publicado a primeira vez em 1857, na França, por Allan Kardec. E ele é composto de 4 partes. É a primeira das obras básicas composto de 4 partes. Então vamos lá. A primeira parte, que já foi estudada nesse grupo, ela tem o título das causas primárias. E ela é composta de 4 capítulos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que é essa que nós estamos estudando, ela se intitula Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte. A terceira parte, muito conhecida das pessoas que costumam estudar a doutrina espírita, trata das leis morais. E a quarta parte do Livro dos Espíritos trata das esperanças e consolações. Como eu comentei, a gente está aqui na segunda parte, no primeiro capítulo, e nós vamos estudar hoje da questão número 114 até a questão número 131. O primeiro dos itens que a gente vai estudar hoje é progressão dos espíritos. E o Kardec faz o seguinte questionamento ao espírito de verdade na questão número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? O espírito de verdade é categórico em responder que os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Na questão 115, o Kardec pergunta aquilo que eu acredito que muitos de nós já nos pegamos questionando. Quando nós vemos, por exemplo, quando nós pensamos, por exemplo, na figura de Jesus, que segundo o próprio Livro dos Espíritos foi o espírito mais adiantado que já encarnou aqui no planeta Terra. Por vezes, talvez nós pensemos que Jesus já foi criado muito bom, que os santos, muitos de nós viemos da Igreja Católica e muitos acreditaram e cultuaram os santos, então muitos de nós muitas vezes acreditamos por um tempo que os santos são criaturas privilegiadas. Os santos, assim chamados pela Igreja Católica, são criaturas privilegiadas da criação. E acredito eu que pensando isso, Kardec perguntou na questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E o espírito de verdade, novamente, sem rodeios, foi categórico. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deus não privilegiou nenhum espírito e nem penalizou algum criando-o mal. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na figura de Jesus, para voltar ao nosso exemplo, nós temos que entender que Jesus foi criado simples e ignorante. E ele atingiu ao nível de adiantamento, não é? Através do seu esforço. Se fosse diferente, esse Pai, esse Deus soberanamente justo e bom,
não seria justo. Por que privilegiar alguns? E por que não privilegiar todos? Por que dar tudo de mão beijada, como diz a expressão, se o que importa é que nós conquistemos o nosso adiantamento, o nosso conhecimento, as nossas virtudes, não é verdade? Então, os espíritos adquiriam o conhecimento passando pelas provas. Então, nós vamos aprendendo. Muitas vezes, como diz o ditado, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. É pela dor que a gente aprende. E nós vamos adquirindo conhecimento, valores morais que vão nos melhorando. E o Kardec continua perguntando: segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? E a Pleiade de espíritos, né, intitulada Espírito de Verdade, responde: sim, é justa essa comparação. A criança rebelde permanece por mais tempo ignorante, imperfeita, ela dá mais trabalho. E existem aquelas crianças que são mais dóceis, que têm mais facilidade de compreender, de entender, que procuram conhecer as coisas. Então é muito fácil de entender a nossa caminhada, não é? É um parâmetro legal, né? Dá pra gente entender como que é o desenvolvimento. Pergunta Kardec: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Possivelmente Kardec fez essa pergunta. Por quê? Porque existem crenças que dizem que aqueles espíritos que são maus ficarão maus para sempre. Ficarão eternamente em algum lugar muito ruim, porque eles não vão melhorar. Mas isso é contra a lei do progresso. E o Espírito de Verdade responde: não, todos se tornarão perfeitos. Todos, indiscutivelmente, indistintamente. Todos, inclusive nós, todos se tornarão perfeitos. Agora, a caminhada de cada um é feita pelo caminho que cada um escolher. Não existe um tempo pré-determinado, não é? Deus é soberanamente justo e bom exatamente porque Ele nos dá a quantidade de oportunidades que nós precisarmos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior do que vós mesmos? Veja bem o convite do Espírito de Verdade para a nossa reflexão. Se nós, que somos imperfeitos, que sabemos que temos uma porção de defeitos, não conseguimos punir eternamente ou por uma vida toda, como que nós podemos pensar que Deus, o Pai, o Criador, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, vai punir eternamente? É incoerente. E lembremos que a doutrina espírita, ela é a fé raciocinada. Então nós precisamos raciocinar, pensar e perceber as coerências e incoerências. Daqui a pouquinho a gente volta com o restante, com o segundo vídeo. Até mais!